Então nós vimos que o nitrito ele está alto porque as bactérias não estão conseguindo fazer toda a manobra de pegar aquela quantidade de nitrito e converter em nitrato. Então, nós agora vamos, antes de mexer no nitrito, nós vamos então, por eliminação, trabalhar dentro desses parâmetros. Para depois mexer, aí no caso aí, do nitrito, tá bom? Então, porque nós vamos entender melhor aqui. Então, nós vimos aqui sobre a amônia, tá? Essa amônia aqui, ela pode estar aparentemente mascarada, tá bom? Na verdade, está tendo uma quantidade muito grande de matéria orgânica, ou seja, ração, a fertilização, está tendo um acúmulo muito grande e por isso que o nitrito está alto, porque as bactérias e do primeiro conjunto, que as bactérias que vão fazer a oxidação da amônia para nitrito, estão dando conta, mas a nitrito para nitrato não está eficiente. Então, ela pode estar mascarada, tá bom? Por isso que a gente não deve, o primeiro passo é suspender a ração, tá bom? Dentro daquela regrinha que eu passei para vocês. 1 dia, 2 dias, 3 dias, gente, ela funciona bacana, tá legal? Outra questão aqui que nós temos, gente, olha, alcalinidade. Em sistema fechado, gente, nós descobrimos aqui já de cara um problema. A alcalinidade está 80. Nós sabemos que em sistema de biofloco, simbiótico, sistema fechado, a alcalinidade é ideal que esteja em 120 ppm para cima. Ela tem que estar mais de 120. Por que isso? Aí ela vai fazer o efeito tamponamento. O que é isso, gente? Ela vai estabilizar o seu pH, evitando essas oscilações que acontecem diariamente dentro do sistema. Ah, mas meu pH, eu medi de manhã e medi de tarde, estava tudo a mesma coisa. Mas isso não significa que entre um período que você mediu e o outro, ele teve grandes oscilações, tá? Porque é normal, de manhã ele está num certo nível e à tarde ele aumenta, de madrugada ele cai. A alcalinidade, ela ajuda a equilibrar aí o nível do seu pH. Tá bom? Evitando essas oscilações bruscas que são prejudiciais aí ao seu sistema. Principalmente para os peixes aí, vai ser uma questão de outro vídeo aí, é a questão da alimentação e nutrição. Bacana? Então, ó, essas oscilações aqui ocorrem aí do pH por causa aqui, ó, da alcalinidade baixa. Aí você fala assim, então nós temos que resolver aumentar a alcalinidade? Gente, olha, ponha isso na cabeça, escreva no papel, prega na entrada do seu projeto, não aumente a alcalinidade quando os nitrogenados estão em excesso. Não faça isso, tá? Primeiro resolva esse problema, depois vai fazer as correções, gente, tá bom? Primeiro nós temos que fazer os ajustes, para depois corrigir problema por problema. Então, não mexa na alcalinidade enquanto você não sanar esse problema aqui do nitrito, tá bom? Então, nós já vimos que aqui está baixo, então vai ter que aumentar, logicamente, depois de controlar o nitrito, vai ter que fazer uma correção, um ajuste da alcalinidade, para elevar ela aí a partir de 120 ppm para fazer o efeito tamponamento, tá bom? Que nada mais que ele vai estabilizar as oscilações bruscas do pH dentro do seu tanque de cultivo. Aqui nós vemos que o oxigênio aqui está bacana, está correndo legal, está ótimo. Agora, qual o problema que nós podemos identificar dentro de um tanque de cultivo? Chama-se dimensionamento da aeração. O que é isso? Você tem o seu tanque aqui. Aqui você tem um difusor, uma mangueira porosa, né? Aqui você tem um outro difusor, você tem mangueira porosa para aqui, para lá, ó, ficou bacana, né? Mas acontece o que, ó, entre esse espaço e esse aqui, não está tendo uma oxigenação. Aí o que é isso aqui? É uma deficiência na aeração. Mas o que isso aqui pode provocar? Essas aqui estão jogando bastante oxigênio aqui dentro. A gente fala oxigênio, né? Mas não tem nada de oxigênio, é ar, tá bom? Mas vamos falar sobre isso aí também num outro vídeo. Senão a gente demora muito.
Mas vamos falar aqui, tá soprando, meu soprador é bom, eu coloquei um agora e o negócio está bombando. Legal. Só que esse período aqui, esse espaço aqui, onde não está tendo oxigenação, o que vai ocorrer? Vai zona morta. Vai ser considerado aqui uma zona morta. O que é essa zona morta? Não tem movimentação suficiente para então oxigenar nesse espaço aqui, onde vai ter acúmulo de matéria orgânica. Aqui a matéria orgânica ela está em constante movimento, está sendo oxigenado ali, as bactérias ali estão trabalhando ali, entendeu? Porque a matéria está em suspensão por causa da oxigenação. Ela está em constante movimento, as bactérias estão trabalhando ali, porque gente, tem grupos de bactérias que precisam de oxigênio, tem grupos que não precisam. Nesse caso aqui elas precisam, tá bom? Então, aí, quando não tem movimentação da água aqui, a matéria orgânica vai sendo acumulada ali, vai virando uma placa. E essa placa vai começar a formar os gases. Tá? Aqui vira uma fábrica de amônia, de nitrito e também do gás metano, que é perigoso. Ele mata lentamente. E devido muitas vezes à viscosidade da água, ele tem dificuldade de penetrar, por isso que ele vai de forma bem lenta. E isso aí, quando ele chega na camada do meio, vamos dizer assim, fundo, meio e superfície do seu tanque, quando chega aqui no meio, ele tem uma certa dificuldade, ele vai muito lento. E aqui existe o quê? A maior concentração do seu cardume dentro do tanque. Aí, os peixes são intoxicados pelo gás metano e ele mata lentamente o seu sistema. É muito comum a pessoa dormir e acordar, tá cheio de peixe morto. Ah, por que morreu? Minha amônia estava zero, meu nitrito estava zero, não sei o quê. Gente, olha o que está acontecendo. Então, nós temos que verificar, tá, o nosso sistema de aeração, fazer uma revisão. Seus peixes já foi suspenso aí a ração. Então, nesse prazo, você tem que trabalhar, tem que agir. Não deixe, para hoje, amanhã eu vou olhar. Não, tem que ser de imediato. Você tem que entender que você está cuidando da sua empresa. Piscicultura é empresa. Por que você fala que é empresa? Requer investimento, mão de obra e gera lucro. Isso é papel de empresa. Tá? E o investimento não é barato não. Tá bom? Então, o que é necessário? Você fazer uma revisão aí no seu sistema de aeração, para eliminar ao máximo essa zona morta. Essa zona morta aqui, gente, vai acumular excesso de ração, as fezes, algas mortas, bactérias mortas, vai aqui acumular também muita gordura proveniente da ração, tá bom? Então é necessário você fazer uma revisão para você não ter esse tipo aqui de zona morta. Porque ela vai apresentar um problema, gente, maior, da metade do período de cultivo. Ou seja, 6 meses, 90 dias, você vai funcionar bacana. Mas depois de 90, devido à alta fertilização, quantidade de ração, algas, bactérias, o negócio está fervendo, o pau está quebrando dentro do tanque. Aí o que acontece? Você começa a ter um grande índice aqui de matéria orgânica e você está crescendo a sua fábrica de nitrogenados aí. Tá bom? Então faça uma revisão aí imediatamente na sua parte de oxigenação, tá? Eliminando assim a zona morta. Bacana? Agora, outra coisa importante aqui nós temos é a dureza. A dureza está em torno de 90 ppm, então ela está dentro de mais ou menos uma média da alcalinidade. Tá legal? A dureza, gente, a gente só não pode deixar ela muito baixa, tá bom? Ela tem que estar equilibrada. O que eu falo que é equilibrado? Entendam comigo, a alcalinidade e a dureza, elas têm que andar praticamente juntas. Como isso aqui é muito difícil de você manter no sistema, a igualdade entre a dureza e a alcalinidade, então você deve entender ela assim, como do nosso corpo, o equilíbrio dos braços. Para se fazer força, não adianta você elevar um braço e o outro ficar embaixo, aí você vai ter uma dificuldade para levantar um peso, né? Agora, se você tem o equilíbrio do braço, do mesmo nível, mesma altura, você consegue erguer e levantar aí
qualquer tipo de objeto com facilidade, sem correr risco. Então eu falo que a dureza e a alcalinidade é da mesma forma. Ela tem que andar como os nossos braços, ó, um alinhamento e no mesmo nível. Então você tem que manter que a alcalinidade e a dureza, ela ó, cresça junto, mantenha dentro do seu sistema para ele funcionar bacana, tá certo? Então a dureza é isso aí, tá? É o caminho curto, tá bom? Da história da dureza. Mantenha ao máximo equilibrado aí da sua alcalinidade. E a sua alcalinidade no sistema fechado para efeito de tamponamento tem que estar acima de 120 ppm. Bacana? Zerou essa parte, né? Então nós vamos pegar aqui sobre a salinidade agora, ó. Eita, a salinidade está em 5 ppt. Salinidade não é ppm, a gente usa ppt. Bacana? Então a salinidade está em 5. Gente, está ótimo para a bactéria. Nós chamamos zona de conforto, tá? Então, se ela tivesse um pouquinho aqui de 7, 8, também estava ótimo, tá bom? Para as bactérias. Mas o bom mesmo é que, ó, dentro dessa faixa aqui está confortável para as bactérias. E também para o seu cultivo, ele está protegido, tá? Isso aqui vai ajudar a salinidade, gente. A gente só mexe quando o peixe já começa a apresentar problemas por causa do nitrito alto. Aí você deve aumentar a salinidade do seu sistema para ajudar a desintoxicar o seu peixe ou o camarão do nitrito, tá bom? Então, mas então o sal, ele abaixa o nitrito? Não, que baixa nitrito é a bactéria. O sal vai ajudar a desintoxicar o seu peixe e até impedir dele ser intoxicado aí pelo nitrito, tá bom? Então, dentro dessa média de salinidade aqui está ótima, bacana? Então, como que eu vou fazer isso? Você tem que ter o refatrômetro, que é o instrumento para poder medir a salinidade da água. Você tem que acompanhar, gente, a salinidade da água. O sal não é só para essa função aqui, não. Ele é questão preventiva contra fungos, ele elimina fungos, várias doenças patógenas, bactérias. Ela elimina muita coisa, gente, muito problema, muita doença aí no meio aquático. É eliminada aí pelo nível de salinidade dentro do seu sistema. O sal é excelente, sem contar que é sais aí, que é importante para o organismo aí do seu peixe. Bacana? Então, a densidade, como eu disse, está top, está 40, é uma densidade considerada para alguns alta, eu ainda considero baixa, já vi sistemas com muito mais do que isso aí, né? Igual nós estamos visto aí, também no Equador, o pessoal está trabalhando em torno de 120 peixes aí por metro cúbico aí, funcionando normal. Tá? Isso aqui é uma densidade, gente, que a gente coloca aí para iniciante, para quem está começando a criar peixe agora no sistema de bioflora e simbiótico, tá? E que não tem experiência, tá? E se não tiver acompanhamento técnico, meu amigo, coloca 25 só por metro cúbico. Primeiro vai aprender, depois você vai aumentar a sua produção. Não adianta você crescer o olho na lucratividade, tá? Talvez seja o maior problema do produtor. Ele já entra no cultivo assim, quanto que eu vou ganhar? Ele não quer saber a produção, ele quer saber a lucratividade. Ele está olhando como um investidor. Entenda, o produtor é investidor, ele é, mas a primeira coisa que ele tem que preocupar é com a sua produção. Manter ela do início ao fim, até a despesca final com peso satisfatório. O resultado desse bom trabalho é que vai gerar a sua lucratividade. Então, a primeira coisa que você deve, como produtor, você deve pensar na sua produção, porque é ela que vai definir a sua lucratividade. Agora, se o cara é investidor, o objetivo dele, ele só visa o quê? Cifra. Então, quando eu converso com o investidor, a gente identifica ele fácil. Por quê? Porque ele não pergunta nada sobre a produção, sobre os cuidados, ele quer saber assim, quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou ganhar dinheiro. Já o produtor é assim, quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou conseguir produzir. Eita, esse aí que é o cara ideal para você trabalhar. Esse daí ele está preocupado com a produção e a qualidade e o nível da produção do início ao fim. Bacana? Então, gente, a densidade aqui está ok. Aí agora nós vamos chegar na parte final, tá bom? Então nós já vimos aqui, fazendo uma revisão, a amônia, nós temos que suspender a ração,
A alcalinidade não vamos mexer agora, primeiro nós vamos preocupar com o nitrito. O oxigênio nós vamos fazer uma revisão para ver se está bem distribuído ali, você deve olhar, tá? Isso é uma oxigenação ali, zona morta, você tem que olhar o seu tempo, você tem que gastar tempo, regular os registros para ver se não está indo mais oxigenação para um lado ou para o outro, ou se é tanque interligado, se não está indo mais para o primeiro e deixando o terceiro aqui com pouca oxigenação, ou o segundo, você tem que estar acompanhando isso aí, coloca registro e vai regulando gradativamente, tá bom? A dureza você também vai manter e fazer essa correção junto aí com a alcalinidade depois de resolver o problema do nitrito. Salinidade, verificou, tá bacana? Beleza, mantenha, não se preocupe em mexer agora. Mas se a salinidade está baixa, gente, está 1 ppt, 2 ppt, então você já deve entrar com sal, tá bom? Para aumentar a sua salinidade até chegar aí 5 ppt, tá bom? Porque isso vai evitar a intoxicação dos seus peixes aí com o nitrito, tá? Que está alto. E a densidade você mantém, está controlada, está bacana, né? Então agora nós vamos partir aí para uma solução. Mas eu falei, olha gente, eu falei sobre o nitrito, falei sobre a amônia, alcalinidade, oxigênio, dureza, densidade, mas não falei sobre o pH. Talvez você tenha me perguntado, ele esqueceu? Não. É porque agora nós vamos entender um pouquinho desse problema que pode estar ocorrendo aqui, ó, no seu nitrito. Tá? É normal, gente. O cultivo do peixe, nós sabemos aí, né? É a questão, pH neutro é 7, tal. Para as bactérias, para o sistema de bioflux simbiótico, o ideal é que não esteja em torno de 7, né? O ideal é que você trabalhe em 7,2 até 7,5 no máximo, tá? Isso aqui, gente, vários consultores aí, vários produtores que já fazem o cultivo no sistema de bioflux, entende-se que, logicamente, existe uma zona de conforto dentro do sistema, tá? Para as bactérias. E essa zona de conforto está entre isso aqui, ó. Então você pode criar de 7,2 até 7,5. Tá? Agora, quando você está tendo problemas de pico de nitrito, é ideal que você então baixe o seu pH, gente, olha, para você então depois começar a trabalhar aqui no ajuste aí de todos os seus parâmetros. Então, isso aqui, o que isso aí representou? Gente, tem vários projetos que tiveram esse problema aqui. E quando reduzir de 6,8 a 7 aí, tá? Do pH caiu para 6,8 a 7, que é o neutro, conseguiram, depois dos ajustes, resolver o problema do nitrito. Aí estabilizou, fez a correção dos demais, então ele foi aumentando gradativamente o seu pH até voltar à parte aí que nós chamamos de zona de conforto para o sistema fechado, tá? Ou seja, para as bactérias, né? No sistema fechado. Então aqui nós estamos vendo, olha, que ele está tendo uma oscilação. Ó, ele saiu da zona de conforto. Então se na parte da manhã ele está girando nisso aqui, à tarde ele vai estar muito mais do que isso aqui, vai estar lá em torno de 8,5, 9. Ué. Então o que nós temos que fazer? Reduzir. Você tem que manter ele dentro desse período, dentro desse alinhamento aqui, até você corrigir e ajustar os seus parâmetros. Aí o que vai acontecer? Quando você consegue reduzir, você vai trabalhar gradativamente. Isso aqui as bactérias vão trabalhar melhor. Elas vão trabalhar melhor. Isso aí já é fato, é comprovado. Elas conseguem trabalhar dentro de uma linha dessa daqui, até você resolver o problema do nitrito e depois você ajustar para ela manter equilibrado aí o seu sistema, que é na linha de conforto de 7,2 a 7,5 aí do seu pH, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer, reduzir o seu pH, porque aqui o pH, em comparação à linha de conforto, ou zona de conforto, ele está alto. Se na parte da manhã deu isso aqui, à tarde ele vai de 8 a 9. Então está mais do que desconfortável para as bactérias.
Então ela precisa ter uma tranquilidade para trabalhar. Aí você vai fazer? Julgar 6,8, 6,7. Ah, então não é melhor julgar sempre o cultivo aí dentro desse nível de 6,8 ao neutro durante até o final do ciclo? Não, não é bom. Por quê? Para o desenvolvimento do peixe também, ele dentro dessa linha aqui de 7,2, 7,5, dentro do sistema de bioflora e simbiótico, dentro do sistema fechado, ele tem um desenvolvimento melhor, tá? Tem um desenvolvimento tanto em crescimento como também em ganho de peso. Então, existe uma zona de conforto para o peixe e para as bactérias. Qual que é? 7,2, 7,5. Ah, deu problema, está muito alto, o meu nitrito não consegue reduzir? Olha o seu pH. Aí, se ele estiver dentro da área de zona de conforto, você vai fazendo por eliminação. Mas se não reduzir o nitrito, então você vai diminuir o seu pH para essa linha aqui, essa zona aqui de 6,8 a 7, que é o neutro. Então você vai conseguir então fazer o ajuste. Seu nitrito vai baixar, você vai ver isso de forma clara, e depois você vai então trabalhar regulando aqui a sua alcalinidade, elevando a sua dureza também. Tá bom? Você já fez a revisão aqui, né? Da sua oxigenação, você já colocou amônia, já resolveu o problema da amônia, né? Que reduziu aí a ração, praticamente se zerou durante esses, no máximo, 3 dias aí de correção do seu sistema. Então, gente, o nitrito aqui, gente, ó, quando você reduz, você consegue baixar aqui, tá bom? Você consegue baixar aí o seu pH, você abaixa o pH, você consegue reduzir o seu nitrito, tá bom? Mas depois você tem que ir ajustando gradativamente até cair de novo na zona de conforto, que é 7,2, 7,5. Então, gente, olha, isso aqui é fundamental, viu? Dentro do sistema. É uma manobra que tem que ser feita rápida e, olha, as ações no cultivo, gente, tem que ser rápidas e eficientes. Não use gambiarra, tá? E já lembrando, se você tem gostado desse vídeo aí, deixe o seu like, siga a nossa página aí, tá bom? Isso é importante para nós. Nos ajude a salvar vidas. Ah, mas que vida que você está falando? Peixes e camarões são vidas. Então, nos ajude a salvar. De que forma? Você dando o seu like, deixando o seu like, curtindo aí a nossa página, seguindo a nossa página, compartilhando esse vídeo, que esse vídeo é tremendo. Compartilhe esse vídeo aí, você vai ajudar outras pessoas também a resolver diversos problemas aí dentro do seu cultivo. Tá bom? Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Então, se o seu sistema ainda está lá com o nitrito alto e a sua amônia baixa, como é o nosso exemplo aqui do problema, o que é necessário? Você precisa, então, reforçar esse conjunto de trabalhadores. Mandando como? Mais trabalhadores para esse campo de batalha aqui. E como que é isso? Através de probióticos. Probióticos. O que é probiótico? São bactérias isoladas. Resumindo, são bactérias isoladas, específicas para trabalhar no seu sistema. Então, você precisa colocar probiótico. Agora, probiótico são bactérias, não é mesmo? Agora, a bactéria, ela precisa de uma fonte de carbono para produzir energia para que ela possa trabalhar. Imagina uma bactéria fraca, toda debilitada. Ela não vai conseguir fazer esse processo. Ela precisa de uma fonte de carbono para produzir energia para ela trabalhar, ela se multiplicar. Você está entendendo? Então, o que é isso aí que a fonte de carbono? Açúcar. Vamos falar do açúcar. Vamos falar do melaço. Tá bom? Que é melhor do que o açúcar, viu, gente? Esse açúcar cristão comum. Agora, o melaço é melhor do que o açúcar. Muito mais eficiente. Ah, mas eu não gosto muito do melaço, não, porque ele altera muito a cor da água. Eu gosto de ver os peixes. Deixa eu te falar uma coisa. Se a água transparente fosse sinônimo de água de boa qualidade, gente, então no sistema RAS que trabalha com transparência não tinha problema com nitrito e nem tampouco com amônia, né? Então vamos parar com isso aí. Olha, qualidade de água é aquela que tem uma biologia microbiana equilibrada, tá? Isso é boa qualidade. Outra, sistema de cultivo comercial. Gente, não olhe beleza, olhe eficiência do sistema, porque o seu objetivo não é produzir uma coisa bonita, é produzir uma coisa eficiente e produtiva. Ah, mas eu queria uma coisa bem bonitinha. Tira a foto do seu sistema, põe numa moldura, coloca
lá na parede da sala de sua casa. Resolveu o seu problema, viu? Manda fazer um Photoshop bacana para ficar as imagens bem bonitas. Todo dia você vai olhar uma coisa bonita lá na parede. Mas no seu tanque tem que ter eficiência, tem que ter resultado. Porque entenda, você está gastando tempo, você está gastando dinheiro no cultivo, você gastou na estrutura, na alimentação, na mão de obra, nos produtos e você precisa ter resultado. E se você não tem um acompanhamento técnico, nós estamos à sua disposição. Eu sou o Fernando da consultoria Bioalevinos e também nós temos aí a Equiplan, que também trabalha em sociedade, em parceria com a gente. São duas empresas, duas equipes que trabalham em conjunto para operar no mercado, levando bom projeto, bom funcionamento. Olha, nós elaboramos projeto, damos acompanhamento técnico, fazendo montagem e instalação de projeto. O objetivo aqui não é fazer para a nossa propaganda, mas estou aproveitando o gancho. Se você não tem um acompanhamento técnico, independente do nosso trabalho, você pode também contratar uma consultoria, seja longe ou perto, a seu critério aí, mas não faça um cultivo comercial sem um acompanhamento técnico. Isso é dar um tiro no próprio pé, tá? Porque a consultoria vai te passar coisas técnicas. O que é coisa técnica? É aquilo que foi usado, aquilo que foi testado repetidas vezes, até se obter um resultado. Então ela já tem uma experiência para poder passar e te ajudar, tá bom? Então se precisar de consultoria, nós estamos aí à sua disposição. Bacana, né? Então veja bem, gente. Voltando aqui, o melaço, gente, é o melhor que tem. Ele altera a cor, mas ele traz eficiência. Então, mas qual a quantidade que eu vou colocar? Aí que está o segredo. Se você vai usar, vai colocar a bactérias, que é o probiótico, entenda bem, não é simbiótico. Simbiótico eu vou falar daqui a pouco. Probiótico, que é bactérias. Tá bom? É bactérias. O que é simbiótico? Vamos falar aqui primeiro o que é pré-biótico. É macronutrientes, grãos, cereais, farelos. Agora o que é simbiótico? É a junção do probiótico, que são as bactérias, com pré-biótico, que são os macronutrientes. Então, seja, se é macronutriente, é matéria. Tá? Então isso aqui é, olha só, é alimento, vamos dizer assim, para as bactérias, tá? Porque elas vão colonizar essa matéria orgânica para então fazer o trabalho delas. Então, o pré-biótico é alimento, bactérias é exatamente aí o probiótico. O simbiótico, o que é, gente? É a junção dos dois, meu querido. Você vai colocar probiótico e vai preparar o macronutrientes dentro de um balde, de um sistema. Nós temos vídeos aí falando sobre isso aí. É só você procurar aí na nossa lista aí do nosso canal, que você vai ver aí vídeo falando sobre o simbiótico, como preparar, como fazer, como você adaptar no seu sistema. Coisa bacana de se ver. Então, o simbiótico é a junção dos dois. Aí você prepara e vai usar gradativamente, um dia sim, um dia não, a cada 3 dias, uma vez por semana. É de acordo com a necessidade, porque ele é preventivo. Simbiótico não é para resolver, ele é para prevenir. Então você junta os dois, forma o simbiótico e vai colocando dentro do seu tanque. Vai manter equilibrado o seu sistema bacana. Tá legal? Então no nosso caso aqui, nós vamos colocar o açúcar junto com o probiótico, que são as bactérias. Os probióticos, cada fabricante tem uma medida, então você vai respeitar a quantidade aí do probiótico. Eu normalmente, particularmente, quando está tendo pico, eu coloco uma dosagem dobrada, tá, de bactérias. Mas isso é prejudicial ao sistema? Nada. Nada, tá bom? Então você vai gastar um pouquinho mais, mas você vai colocar uma medida dobrada, a mais, tá bom? Dentro do seu sistema, como eu falo, para dar um boom, dar aquele choque de uma vez, para reduzir o máximo aí o nitrito, rapidamente, é um prazo de 3 a 6 horas, seu nitrito vai lá embaixo. Aí você já pode começar a corrigir e continuar fazendo o trabalho do ajuste até organizar tudo e zerar. Tanto o nitrito, a amônia, estabilizar isso, a alcalinidade, que aí a alcalinidade, sendo estabilizada junto com a dureza, vai estabilizar o seu pH. Tá bom? Ele vai ajudar a evitar essa oscilação brusca, que é o que interfere em todo o sistema. Então,
Agora o açúcar, eu vou dar a regrinha aqui, ó, 21 gramas aí, tá? A nível de preventivo. Como que é esse preventivo? Ah, minha amônia está dando uma subida. Então você coloca o probiótico e coloca em torno de 21 gramas aí por metro cúbico dentro do seu sistema. Ah, o meu nitrito está alto. Em torno de 28 gramas por metro cúbico, tá? Você tem que tomar cuidado, gente, porque o excesso de açúcar, ele faz baixar o nível de oxigênio. Então, trabalhe nas medidas, tá? 21%, 21 gramas por metro cúbico, de forma preventiva ou manutenção, junto com o simbiótico ou junto com o probiótico, você faz toda semana no seu tanque ou a cada 15 dias, mas sempre coloque probiótico e mais açúcar. Agora, se é para problema de correção e ajuste, 28 gramas, tá? Por metro cúbico. Tá legal? Aí você vai acrescentar também junto com o probiótico, que é as bactérias que são necessárias, que vão trabalhar, é o grupo de bactérias que vão trabalhar aqui para reduzir o seu nitrito. Tá certo? Então aqui é a regra. Primeiro, para reduzir aqui, você estabilizar, você vai reduzir o seu nitrito, depois você vai corrigir aí a sua alcalinidade e a sua dureza. Quando você corrigir a sua alcalinidade e a sua dureza, você não havia baixado aí de 6,8 a neutro aí o seu pH? Então quando você melhorar, elevar a sua alcalinidade e a dureza, automaticamente o seu pH vai subir, gente. Você entendeu? E ele vai estabilizar. Sabe qual que é a média normalmente que ele estabiliza? Dentro da zona de conforto. 7,2 a 7,5. No sistema fechado. Naturalmente ele sobe. Então você não precisa preocupar em elevar o pH. Você só vai fazer isso se ele manter muito baixo. Mas fora disso, você aumentando a alcalinidade e a dureza, automaticamente o seu pH vai subir também, porque a alcalinidade puxa, ela puxa e firma ele, né? Então ele vai estar equilibrado aí dentro da zona de conforto, que é 7,2, 7,5, que é ideal para a sua bactéria e também para os seus peixes. Então o seu sistema volta a funcionar, porque você já fez essa correção aqui, tá certo? Outro alerta que eu falo, já encerrando, você pode, antes de você fazer a redução do seu pH, você pode imediatamente, caso o seu sistema ele é montado para essa finalidade, como o RAS, como o simbiótico, você pode fazer uma troca parcial de água, tá? Para você ajudar a reduzir o nitrito. Como também, se é bioflox, você faz sistema de filtragem. O ideal, gente, é que você faça pelo menos 4 horas por dia de filtragem no sistema de bioflox. Tá? Aí é bom você estudar sobre airlift para poder manter a água circulando constantemente, né? Aproveitando o excesso de oxigênio, né? Para não o seu sistema também estar funcionando bacana. E se não, o próprio sistema de filtragem vira também uma fábrica de nitrogenado. Ele tem que estar sempre limpo, né? Tem que fazer a manutenção. Então isso aí, são coisas aí, tá vendo? Por isso que eu falei que a gente não pode entrar muito no assunto, que a gente vai longe. É muita coisa, tá? Então nós vamos gradativamente, tá? Então assim, você pode tomar essa decisão, tá? Você vai fazendo aí. Se é sistema fechado, gente, nunca faça mais do que 40% da troca de água, tá? Por quê? Porque você vai ralear muito o sistema e você vai gastar muito tempo e dinheiro também para poder dar um avanço, um start nele aí, para ele poder voltar ao nível que ele estava sendo conduzido, tá? Então evite, no máximo 25%. Se o negócio está explodindo, aí você dá uma até de 40%, mas depois você tem que corrigir, utilizando o quê? Simbiótico, probiótico, açúcar, sal, você está entendendo? Você vai ter que corrigir o seu sistema, tá? Então fica aí a dica, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, curta, siga a nossa página, compartilhe o nosso vídeo e se precisar de uma consultoria, nós estamos aí. Consultoria Biolevinos e nós estamos à sua disposição. Um grande abraço a todos.